Vamos lá. Letra C, o denominador é 19. Eu tenho que encontrar uma fração equivalente cujo denominador seja o maior possível, desculpe, só que menor do que 100. Então vamos lá, vamos pegar esse 19 e vamos pegar e começar a multiplicar por números naturais. Então eu tenho que obter o número maior possível, porém menor do que 100. Então, por exemplo, vamos vezes 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 1 é 4, mais 3, 7. Vamos pegar o 19 e vamos multiplicar por 5. 5 vezes 9, 45. Botei o 4 aqui, era para botar o 5. Não é isso? Vão 4. 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9. Olha só, se eu multiplicar por 6, para tirar a dúvida aqui, ó, eu tenho 6 vezes 9, 54. 6 vezes 1 é 6, mais 5, 11. Ultrapassou 100. Ele disse que tem que ser o maior possível e menor do que 100. Qual desses três números eu vou usar? 76, 95 ou 114? Isso. Então, quer dizer que eu multipliquei para obter o 95, eu multipliquei por 5. Se a fração é equivalente, eu tenho a obrigação de multiplicar o denominador, como eu já fiz, que deu 95. Então, eu vou multiplicar também o numerador por 5. Então, vai ficar 16 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Ó, 5 vezes 1 é 5 e 3, 8. Então, eu tenho 80, 95 avos. Certo? E assim eu descubro qual é o maior denominador possível, ok? Menor do que 100. Então, eu tive que multiplicar por 4. Consegui uma fração equivalente a 16 19 avos. Vou fazer a mesma coisa com a letra D. Vou pegar o 25, vou multiplicar por 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Deu 100. Qual é a regra? Menor do que 100. 100 é isso. Então, 100 não presta, porque ele é igual. Então, eu vou fazer vezes 3. Então, 25 vezes 3 vai dar 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Dá 75. Então, eu vou usar a multiplicação por 3, que dá 75 aqui no denominador. Se eu multipliquei por 3, o numerador também eu vou multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3 dá o quê? 6. Tá aí, consegui uma fração equivalente a 2,25 avos, cujo denominador é o maior possível, porém menor que 100. Anota aí as duas respostas para a gente ir para a próxima questão. Se tiver perguntas, essa é a hora, ok? Quem não viu as duas questões anteriores, volta lá na atividade da aula anterior. Diga. Corrige logo. Dá um print logo na tela, Agatha. A primeira coisa, gente, ó, o professor terminou de responder, dá um print e continua anotando depois. Porque se não deu tempo, você pega o print depois e faz isso. Eu não estou conseguindo retomar as questões. Deu print? Dá um print aí. Vamos lá, vamos para a próxima. Oi. Diga, Maria Eduarda. Pronto. Fração irredutível, Maria Eduarda, é a próxima questão, se eu não me engano, não é isso? Fração irredutível, você tem que ter o que eu falo para vocês o tempo inteiro. Quando você aprendeu divisibilidade, você não pode esquecer mais. Então, você tem que saber os critérios de divisibilidade. Quando é que um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 6,
ok? Por 8, por 10, por 9. Todos aqueles critérios, não lembra? Volta lá no livro 1 e estuda um pouquinho mais. Ou volta aquelas aulas anteriores e assiste para ver o critério de divisibilidade. Quais são as duas letras que faltam aqui, que a gente já resolveu algumas, se eu não me engano? Acho que eu peguei a maior, não foi? Eu peguei as maiores. Eu peguei, acho que a letra A e a letra C. Foi isso? Pronto. Não tem problema não. Eu faço de novo. Então temos aqui o seguinte. 32 e 48. Professor, são pares, então posso dividir por 2? Pode. Mas eu posso conseguir uma EDC e procurar o maior número, o maior divisor possível? Pode. Se você reparar, o 32 é divisível por 4, o 48 também. O 32 é divisível por 8, 48 também é divisível por 8. 32 é divisível por 16, 48 também é divisível por 16. De qualquer maneira, se você conseguir um divisor comum entre os dois, você vai conseguir o mesmo resultado final, a mesma fração equivalente. Então, a letra A, eu vou começar de forma mais simples. Ó. Por exemplo, eu vou dividir por 4. Se eu pegar 32 e dividir por 4, vai dar 8. 48 dividido por 4 vai dar o quê? 12. Dá ainda para dividir por 4, ó. Vou dividir por 4, vou dividir por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Olha aí, 2 e 3. Quando você vê dois números primos, significa que você não tem mais divisor comum. Ok? Não, olha o que eu estou falando o tempo inteiro, gente. Não importa quem seja o divisor, o resultado final, a fração equivalente é a mesma. É equivalente, na verdade. A fração irredutível é a mesma. Ouve o professor falar. 35 e 14. Eu sei que 35 é divisível por 7, 14 também é divisível por 7. Então, ó, 35 dividido por 7 dá 5. 14 dividido por 7 dá 2. Ó, são dois números primos. Então, quer dizer que eu não tenho mais divisor comum. Acabou aí. Ele já é uma fração irredutível. Pronto. Olha a letra C. Depois eu expando aqui. A letra C, por exemplo, eu tenho vários aqui. Ó. Por exemplo, eu posso dividir por 64. Vou pegar logo um 1. Se eu não me engano, eu fiz por 2 essa questão. Mas não preciso fazer por 2. Se eu conseguir o maior divisor comum, eu já faço ali direto por ele, porque mais rápido eu vou chegar na fração irredutível. 128 dividido por 64 dá 2. 256 dividido por 64 dá 4. Ainda é divisível por 2, ó. Dá 1/2. Se eu não me engano, eu não fiz dessa mesma maneira, mas olha aí o resultado, a mesma fração irredutível, 1/2. Multiplicou? Não. Não multiplicou, a gente dividiu. Dividimos por 2. Repare que ele é metade. Por 2 de novo, a gente foi dividindo passo a passo. Pronto, vamos lá então. 72/90. 72, professor, os dois são pares, eu posso dividir por 2. Mas repare que 72 e 90 eles são divisíveis por 9. 9 vezes 8 não dá 72? E 9 vezes 10 não dá 90? Então, vamos pegar, ó, só lembrando também outra regrinha. Ok, Maria Eduarda? Se tiver com dúvida ainda fala.
eu só posso dividir pelo mesmo número. O número que eu usar no numerador, eu vou usar no denominador. Não vai escolher um número no numerador e botar um outro número no denominador. Tem que ser o mesmo, ok? E tem que ser uma divisão exata. Não vai botar uma divisão que seja que seja aproximada. Ah, eu vou dividir por 10 porque dá 7, chega bem perto. Não, tem que ser exata. E sempre vai ter um divisor exato, a não ser que ele seja irredutível. Então, 72 dividido por 9 dá 8. 90 dividido por 9 dá 10. E aí eu vejo que são pares. Então, significa que ainda dá para dividir por 2. Então, ó, dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. 10 dividido por 2 dá 5. Tá aí. Anota aí, dá um print, anota. Para a gente passar para a próxima questão. E olhe como ela é fácil. Mas, Agatha, você aprendeu... Agatha, olha o que eu estou falando. Você aprendeu o critério de divisibilidade para não fazer mais isso. Cadê aquela... Não, Agatha, não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Use o critério. Vamos para a próxima? Próxima questão. Mas entendeu agora ela? Ah, da questão 9. Pronto. Vamos lá, saindo daqui, dá um print aí. Vamos lá. Temos aqui o seguinte, continuando. A professora de matemática... Oi, Bianca. Rapidinho, Bianca, fala. Não precisa falar não, Bianca, é normal. Vamos lá. A professora de matemática pediu que os alunos do sexto ano determinassem duas frações de denominadores iguais que fossem equivalentes a 1/4 e 5/6. Luiz indicou 3/12 e 10/12 como resposta. Maísa indicou as frações 6/24 e 20/24. Vamos lá. De acordo com essas informações, responda. Luiz e Maísa acertaram as questões? Justifique a resposta. Vamos lá. Ele está dizendo o seguinte: são frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então, pela ordem, lembra que eu falei para vocês que para determinar se as frações equivalentes, ou eu encontraria um multiplicador, ou eu multiplicaria ela no formato cruzado. Então, vamos lá, vamos observar aqui, ó, várias maneiras da gente fazer essa questão. Então, letra A. Vamos verificar aqui a de Luiz. Ah, professor, mas eu não fiz desse jeito. Gente, presta atenção, porque você tem que verificar e existem várias maneiras de verificar. Luiz disse assim, ó, 1/4 e 5/6, eles são frações, 3/12, desculpe, e 10/12 são frações equivalentes a 1/4 e 5/6. Ele está dizendo que tem que ser denominadores iguais. Então, quer dizer que 1/4, qual é a primeira fração que Luiz determinou? 3/12. Ok? E a outra que ele determinou é que 5/6 é equivalente a 10/12. Primeiro, qual foi o número pelo qual Luiz multiplicou 4 vezes 2, 4 vezes quanto deu 12? Pronto. Se ele multiplicou por 3, aqui obrigatoriamente ele multiplica por 3. Então, 1 vezes 3 dá 3, 4 vezes 3 dá o quê? 12. A primeira está certo. A outra, qual foi o número que Luiz multiplicou por 6 para poder dar 12? 2. Então, vamos multiplicar
6 vezes 2 dá 12, então 5 vezes 2 dá 10. Então, Luiz acertou todas. Luiz acertou todas. Vamos ver aqui, ó. Qual foi a outra maneira que o professor ensinou? Multiplicar cruzado, ó. Eu faço 1 vezes 12 dá 12, 4 vezes 3 dá 12, tá vendo? Dá igual, se você multiplicar. 5 vezes 12 dá 60, 6 vezes 10 dá 60. Então, Luiz acertou. Então, vamos ver agora o de Maísa. Vamos ver aqui o de Maísa. Ainda estou na letra A, ok? Maísa disse assim, ó, 1/4 é equivalente a 6/24. E ela disse que 5/6 é equivalente a 20/24. Qual foi o número pelo qual Maísa multiplicou o número 4 para obter 24? Então, vezes 6. 4 vezes 6, 24. Então, aqui em cima ele tem que multiplicar por 6. 1 vezes 6, 6. A primeira ela acertou. Vamos ver a segunda. 6 vezes quanto deu 24? Pronto. 6 vezes 4 dá 24. Então, aqui eu tenho que multiplicar por 4 para dar 20. Deu 20? Deu. Então, a justificativa está aqui nos cálculos do professor. E ele está dizendo assim, Luiz e Maísa acertaram a questão. Os dois acertaram a questão, não é isso? Os dois acertaram a questão. Então, letra A, os dois acertaram. Então, letra A resolvida. Claro, vai perguntar isso de novo ao professor. Você está fazendo matemática ou adivinhação? Printa a tela e depois copia. Como é que você printa no computador? Aperte Print Screen no teclado. Você abre o Paint e joga ele lá. Ou se não, abre o Word e vai jogando todos os prints lá. No Word depois salva tudo. Pronto. Isso. Pronto. Na verdade, aí a letra A e a letra B estão em conjunto, né? Isso é porque eu não li a letra B. Como eles obtiveram resultados indicados? Está aí. A letra A e a letra B estão... Pronto. Isso, letra A e B estão resolvidas aí na tela já. Nem precisa, a gente não precisa nem fazer mais a letra A. Bota aqui, ó, A e B. A e B resolvidos. Bom, agora a letra C tem uma explicação bem rápida. Quem prestar atenção no que eu falei o tempo inteiro vai responder isso daí, rapidinho. Agora ele diz assim, ó. Explique por que as frações que Maísa determinou são equivalentes às frações de Luiz. Todos são múltiplos? Mais ou menos, mas não é essa a resposta que eu quero. Diz aí. Isso! Ou seja, Maísa multiplicou por 2 as frações de Luiz, não foi isso? Ela pegou assim, ó, 3/12 de Luiz e multiplicou por 2. 3 vezes 2 dá 6, 12 vezes 2, 24.
ela pegou de novo 10 dozeavos e multiplicou por 2. 10 vezes 2 dá 20, 12 vezes 2 dá 24. Então, por que que são equivalentes? Ou ela divide, vamos pegar assim, ó. Ou Luiz dividiu por 2 as frações de Maísa, ou Maísa multiplicou por 2. Então, no caso, as frações de Maísa determinam são equivalentes às frações de Luiz. Então, temos o quê? Multiplicando por 2 o numerador e o denominador das frações de Luiz, vamos obter o quê? As frações de Maísa. Vou colocar aqui, ó. Multiplicando o numerador e o denominador Oi. Isso. Vou botar aqui, ó. Fala aí pra mim pra eu ouvir enquanto eu tô escrevendo aqui. Isso. Tá certo. Isso mesmo. Você não precisava explicar um e outro. Você pegaria um como exemplo, só a primeira parte daí da sua resposta já estaria pronta. Entendeu? Mas está certíssima. Você explicou os dois casos. Tanto multiplicando por 2 como dividindo por 2. Está certíssima. Trinta segundinhos. Vamos. Todos acabaram? Vamos lá. Vamos para a página agora 20, não é isso? Vamos lá. A figura abaixo está dividida em partes iguais. Represente a parte colorida da figura por meio de uma fração decimal. Vamos lá? Pronto. Vamos lá. 0,4 não é fração. Presta atenção. Presta atenção. Em quantas partes foram divididas? Em 4? Em 25. Então, quer dizer que o denominador dessa fração é 25. Pronto, e o numerador é 4, porque foram 4 partes tomadas. Mas se a gente observar, isso aí não é uma fração decimal. Fração decimal é cujo denominador é uma potência de 10. Tem que ser 10, 100 ou 1000. Já o 25, ele é maior do que 10. Então, a próxima fração que eu posso conseguir é uma cujo denominador é maior do que 10 e menor do que 100. É uma fração cujo denominador seja 100. Então, eu vou conseguir uma fração equivalente. Aí sim, eu vou conseguir uma fração decimal.
Qual é o número que eu vou multiplicar por 25 para obter o denominador 100? Pronto, se eu multipliquei aqui por 4, em cima eu vou fazer a mesma coisa também. 4 vezes 4 dá quanto? Pronto. Conseguimos uma fração decimal aí, ó. Então, não é 4 décimos, ok? E não é 0,4, porque 0,4 é um número decimal, não é uma fração decimal. Pronto. Agatha, o que foi que eu falei? Assiste a aula. A aula está gravada, não é à toa, não. Vamos lá. Transforme as frações decimais abaixo em números decimais. Vamos lá. Letra A. Agora, isso. Se eu tenho um denominador com apenas um zero, eu vou ter uma casa decimal, 0,9. Letra B. Duas casas decimais vai ficar o quê? Isso. Não vá fazer isso daqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. 9,00 é 9. 9,00 não é decimal. 15 milésimos. 3 casas decimais. Isso. Depois da vírgula eu tenho 3 casas decimais. Letra D. Não, se você botar 1,250, você vai ter 3 casas decimais. 12,50. Se são duas casas decimais, ok? Mas, olha só, eu posso escrever assim, porque esse zero aqui depois da vírgula ele não tem importância nenhuma. Eu posso escrever assim, ó, 12,5. Tá certo também quem botou 12,5. Anota aí. Fale. Pode falar. Eu não entendi. Não entendi o que você falou. Pode repetir? Não, não... Sim, Stephanie, fale. Sim, Stephanie, diga. Mas, Stephanie, sua obrigação é você ver que o professor toda vez posta o link lá, você tinha que assistir a aula. A aula está gravada. Infelizmente, essa desculpa não vai dar, porque a aula está gravada para quem não consegue assistir aquela aula, assistir e fazer atividade. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Transforme os números decimais a seguir em frações decimais e identifique, ok, as que são irredutíveis. Vamos lá. Vamos fazer o inverso agora e eu vou identificar as que são ou não são irredutíveis. 13, se ele tem duas casas decimais, eu vou colocar centésimos. Essa fração é ou não irredutível? Ela é irredutível. Só lembrando, irredutível é que ela não tem mais um divisor comum. Ok? Ela é irredutível. Não tem mais com quem eu simplificar essa fração. Então, 13 é um número primo, 100 é um número composto. Então, 100 tem divisor comum, mas 13 só tem ele. E 100 não dá para dividir por 13. Letra B. Vai ficar o quê? 1.220 sobre
Não, 125, ó o número que está aqui. 1.225. Você tira a vírgula e coloca sobre 10 sem o 1.000. Como tenho uma casa decimal, é sobre 10. Ele tem divisor comum? Não. Se ele tem divisor comum, tem o número 5. Todo número terminado em 5 e 0 é divisível por 5. Se ele tem divisor comum, ele não está na forma irredutível. Dá para simplificar. Ok? Então, bota aqui, ó. É possível simplificar. Pode ser. Mas espero que você saiba o que esteja fazendo. Bora lá, letra C. Vai ficar 1.111, não é isso? Isso, 3 casas decimais. Ele é ou não irredutível? Irredutível. Não tem mais divisor comum. Letra D. 5 sobre quanto? Presta atenção. 10.000 é décimos de milésimos. É irredutível ou é possível simplificar? Então é possível simplificar. É possível simplificar por quanto? Aí, por 5. Fala. Não, bota é possível simplificar. Não bota aí, não bota redutível não. Que você não vai eu entendi a sua explicação, mas é porque você não vai ver isso nunca em lugar nenhum. Redutível. Ok? No livro de matemática, ó, ele é redutível. Aquela fração ali é redutível. Você não vai ver isso em livro de matemática. Entendeu? Você só vai ouvir e ver a palavra irredutível. E a outra palavra é simplificar. Ok? Você pode usar simplificável ao invés de redutível. Ok? Nada. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Saindo daqui. Já deram print aí se for precisar. Questão de número 13. Questão de número 13 temos aqui. Observe as frações abaixo. Algumas delas são equivalentes às frações decimais. Ok? 4 quintos, 5 quartos, 7 quatorzeavos, 1 terço, 5 sextos. Quais frações apresentadas anteriormente podem ser escritas, ok, sob a forma de um número decimal com a parte decimal finita? Finita é aquela que tem fim, ok? O que seria infinita? Vocês lembram quando estava fazendo divisão, que aquela divisão não era exata? Eu falei para vocês que era o que? O resultado? Uma dízima periódica que se repetia infinitamente? Pronto. Ali quer dizer que ela é um resultado, dá um resultado infinito, então é um número decimal infinito. E aqui ele está dizendo com a parte decimal finita, ou seja, eu tenho o resultado 1 decimal. Vamos lá. 4 quintos. É possível? Pense assim, ó. É possível eu escrever na forma decimal o 5, ele é menor do que 10. Então, por exemplo, eu posso encontrar uma fração equivalente que tenha denominador 10? É só eu multiplicar por 2, não é isso? Então, 4 vezes 2, 8. Então, 4 quintos é possível. Então, ó, já vou marcar.
Ô, gente, preste atenção. Já encontrei a primeira fração. 4 quintos. 5 quartos. Vamos ver 5 quartos. 5 quartos. Existe algum número que eu multiplique, ó, por 4 que obtenha 10 no denominador? Não, não é isso? Algum número que eu multiplique por 4 que dê 10? Não. Mas há algum número que eu multiplique por 4 que dê 100? Qual é esse número? Vinte e cinco. 4 vezes 25 dá 100. Então, se eu multiplicar aqui por 25, o 5 vai dar o quê? 70. Cadê? 75 dá 125. Ó. Outro número que pode ser escrito na forma de fração decimal, ó. Decimal finito. Qual é a outra forma de conseguir? Vou mostrar daqui a pouco. 7/14. Vamos lá. 7/14, eu vou fazer o inverso agora. Vamos pegar esse 7/14 e vamos simplificar ele. Vamos encontrar uma fração equivalente que seja... Isso. Vou dividir por 7, vai dar 1/2. 1/2. Existe algum número que eu multiplique por 2 que obtenha 10? 5. Então, 5 vezes 2 dá 10, então vou multiplicar em cima, ó, por 5. Então, 5 décimos. Então, quer dizer que encontrei outra fração, ó, que seja uma fração que pode ser escrito na forma decimal e finita. Oi, alguém estava falando comigo? Aqui, ó, coloquei 1/2. 5 décimos, simplificar também fica 1/2. Você não vai riscar porque você tem duas respostas. Você tem a letra A e a letra B para poder resolver. Você vai botar a resposta aí na letra A, no espaço da letra A do livro. Pronto. 1/3. Vamos pegar aqui 1/3. Olha só. É ela mesmo. Todas elas. Vou botar 1/3 aqui em cima, olha só. 1/3, isso, pode ser dividido. Vai ser a próxima parte do processo também. E eu vou explicar a partir dessa daqui, ó. Você não tem um número que multiplique por 3 que dê 10, nem que dê 100, nem que dê 1000, nem 10.000. Você não vai encontrar. Então, lembra que o professor falou que uma fração é uma divisão do numerador pelo denominador? Vamos pegar 1 e vamos dividir por 3. Vamos lá. 1 dividido por 3 dá quanto? Não dá. Eu vou pôr um 0, 0 aqui e ponho vírgula. Todo mundo lembra disso, né? Vou pôr 0 no dividendo, 0 no quociente e pôr uma vírgula e vou continuar. Qual é o número que eu vou multiplicar por 3 que dá 10 ou chega próximo de 10? 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Olha só o que é que você vai conseguir. Vai dar 10 de novo, aí vai dar 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. O que é que está acontecendo? Eu estou encontrando uma dízima. Isso daqui é o quê? Um número decimal infinito. Isso. Então, ele não faz parte da resposta da letra A. Isso. E os 5/6? 5/6, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar 5/6 e vou dividir o numerador pelo denominador. E aí eu vou ver se há alguma forma de obter. Então, 1/3 já não é. Vamos pegar 5/6, ou seja, eu vou pegar 5 e vou dividir por 6. Não dá, não é isso? 0 no dividendo, 0 no quociente, põe vírgula.
Dá quanto? 8, não é isso? 8 vezes 6, 48, para 52. Vou pôr um zero e vou continuar minha divisão. 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, para 22. Ó, começou a repetição, tá vendo? Aí vai dar 3 de novo. 3 vezes 6, 18, para 22. Ó, o que é que está acontecendo? De novo, um número infinito. Uma dízima periódica. Então, nem 1/3 e nem 5/6 são decimais finitos, são infinitos. Então, ele não faz parte da resposta. Então, minha resposta para a letra A é o 4/5, 5/4 e 7/14. E ele quer, na letra B, a forma decimal das frações indicada no item anterior. Olha que interessante, como eu encontrei a fração equivalente decimal, só basta eu pegar ela aqui, ó, 8 sobre 10. Qual é a forma decimal de 8 sobre 10? 0,8. Então, ó, 4/5 é a mesma coisa que 0,8. Quer ver a comprovação? Vamos fazer o que a gente estava fazendo aqui o tempo inteiro, ó. 4 e vamos dividir por 5. 4 não dá, 0. Põe 0 aqui no quociente, põe vírgula. Quanto vezes 5? Qual é o número que vezes 5 vai dar 40? 8 vezes 5, 40, para 40 nada, ó. Só que a gente vai precisar fazer essa conta toda? Não, a gente já pega ele aqui, ó. A gente já transformou em fração decimal. Qual é a forma decimal de 5/4? Tá aqui, ó. 1,25, muito bem. E qual é a forma decimal de 7/14? Ó, 5... Muito bem, 0,5. Acabou. Resolvemos a letra A e a letra B. Posso sim. Já terminamos, né? Que foi a letra B aí, a última. Diga aí, Pedro, rapidinho. Certo. Diga aí, Pedro, qual a sua dúvida? Rapidinho. Depende do assunto. Se não for do segundo trimestre, depende muito. Vai lá. Se a gente for precisar, eu paro. Diga aí. Pronto. Potenciação, Pedro, quando a gente for para operações com frações, a gente vai ver de novo potenciação. Não se preocupe não. Entendeu? Como a gente vai ter potenciação de novo, aí eu vou parar para explicar de novo o assunto. Certo? Pronto. A gente vai ter operações com frações, a gente vai de novo ver potenciação e vai ver uma novidade que é a radiciação, a raiz quadrada. Vamos lá, gente. Vocês vão receber o resultado, se eu não me engano, acho que amanhã. Então pronto. Então pronto, vai lá. Vamos lá. Comparação de frações. Preciso que vocês prestem atenção aqui para a comparação de frações, certo? Sem conversar, sem perguntar, sem interromper, deixa para o finalzinho da explicação, que eu vou dar mais do que um exemplo. Vamos lá, vimos anteriormente como determinar frações equivalentes. Vocês já viram, já sabem como é que frações equivalentes, simplificar frações, ok? Mas como vai saber se entre duas frações qual é a maior, qual é a menor? Então, tirem essa ideia da cabeça de que a fração maior é aquela que tem os maiores números. Gente, não é. Ok? Nunca façam isso. Então, vamos ver alguns casos
na hora de comparar frações. Então, vocês sabem que para comparar frações eu vou usar o sinal de maior que, menor que ou igual, não é isso? Primeiro caso, quando as frações têm denominadores iguais. Essa é a melhor coisa para se comparar. Então, olha só. Se duas frações têm denominadores iguais, por exemplo, vou sair aqui do exemplo do livro. Vamos ver aqui o exemplo 1. Eu tenho 7 quintos e quero comparar com 3 quintos. Quando eu comparo frações cujo denominador é igual, a maior fração é aquela que tem o maior numerador. Então, se eu pergunto para vocês, 7 quintos e 3 quintos, 7 quintos é o quê? Maior ou menor do que 3 quintos? Maior. Então, se eu tenho duas frações com denominadores iguais, a maior é aquela que tiver o maior numerador. Vamos ver um outro exemplo aqui, rapidinho. Eu tenho 3 oitavos e quero comparar com 5 oitavos. Só um minutinho, Pedro. Eu tenho duas frações aí, os denominadores são iguais. Qual é a maior fração, 3 oitavos ou 5 oitavos? 5 oitavos. Então, 3 oitavos é o quê? Menor, não é isso? Do que 5 oitavos. Vamos lá. Então, primeiro caso resolvido. Frações cujos denominadores são iguais. E agora o segundo caso e final. Pedro, fala aí o que você ia perguntar ao professor. Diga aí. Pedro, a abertura do sinal, ó, essa abertura daqui, ela está apontada para o maior. A pontinha, não está dizendo a parte menor do sinal, está apontado para o menor. Mas você está no sexto ano, Pedro. Não pode. Pois é, não pode mais. Você está no sexto ano. A abertura aponta para o maior. Se eu estou dizendo que 7 quintos é maior do que 3 quintos, olha a abertura aqui do sinal. Então, a gente lê 7 quintos maior que 3 quintos. Ó, 3 oitavos é menor do que 5 oitavos. Olha a pontinha para quem ele está apontando. Então, 3 oitavos eu leio, é menor que 5 oitavos. Não pode errar mais. Vamos lá? Vamos para o próximo aqui. Quando, e o segundo e último caso, quando os denominadores... Aliás, vamos fazer aqui, ó. Saiu aqui algumas coisinhas, alguns sinais errados, mas letra B, dá uma olhadinha aí. Quem é a maior fração? Isso, então 21 quartos ela é menor, não é isso? E aqui, 9 trezeavos é o quê? Maior ou menor do que 7 trezeavos? É o quê? É maior ou menor? Maior, maior. Vamos lá. Frações com denominadores diferentes. Eu vou sair daqui porque isso aqui vai ficar uma confusão para vocês. Não estou entendendo porque é que ele fez isso daqui. Deixa eu sair daqui, vou colocar aqui uma tela escura. Olha daqui mesmo. Frações com denominadores diferentes, gente. Olha só o que é que vai acontecer. Quando eu tenho duas frações com denominadores diferentes, eu vou ter que encontrar frações equivalentes cujos denominadores ficam iguais. Então, é aquele caso daquela questão que a gente resolveu, certo? De Luiz. E foi Luiz e quem? Luiz e Maísa, não foi isso? Que ele encontravam frações equivalentes com denominadores iguais.
Por que que a gente tem que encontrar frações equivalentes com denominadores iguais? Porque com denominadores iguais a gente sabe que é só olhar o numerador. Se o numerador de uma é maior do que a outra, eu vou ter como facilitar a minha comparação. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, eu tenho 3/8 e tenho 5/4. O que é que vai acontecer? Eu tenho denominadores diferentes, então eu não posso dizer que 3/8 é maior do que 5/4. Nunca. Eu vou ter que encontrar frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Para isso, eu vou ter que calcular o MMC. Olha o MMC aí voltando. MMC de quem? De 8 e de 4. Então vamos lá. O que é que eu vou ter que fazer? Vamos calcular aqui o MMC. Lembra aqui para mim. Por 2 dá quanto? Isso. Por 2 dá 2. Por 2 dá quanto? Pronto. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o MMC é 8. Mas existe uma forma mais fácil que eu expliquei também para vocês. 8 é múltiplo de 4, não é isso? Como ele é maior, ele vai ser o MMC. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar novas frações com o denominador agora que foi o MMC. Esse denominador que eu coloquei aqui foi o MMC que eu encontrei. E aí eu vou ter um processo. Esse processo que eu quero que vocês prestem atenção. Eu vou ter que encontrar... Desliga o microfone, gente. Levi está com o microfone ligado. Está fazendo ruído aqui. E o processo é o seguinte. Eu vou dividir pela fração antiga, pelo denominador da fração antiga, e multiplicar esse resultado obtido pelo numerador para obter o novo numerador daqui, ó. Então, sempre nessa ordem. Então, 8 dividido por 8 dá quanto? 1. 1 vezes 3 dá quanto? 3. Então, aqui eu continuo com 3/8. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 8. Eu estou fazendo passo a passo. Dá 2. 2 vezes 5, 10. Olha aí, os denominadores são iguais. Quem é maior? 10/8 é uma fração equivalente a qual das duas? 3/8 ou 5/4? Então, 3/8, ele é o que? Menor que 5/4. Entendeu? Vamos de novo. Vamos ver outro exemplo, para quem não entendeu. Eu quero comparar as seguintes frações. Desliga o microfone, Levi. Bora lá. Qual das frações são... Qual delas é maior, 4/9 ou 2/12? Não sei. Eu vou ter que calcular o MMC de 9 e de 12 para poder fazer isso. Oi. Diga, Pedro. É porque está aparecendo Pedro aqui quando você fala. Vá. Então mude. Não. Contanto que você tenha certeza do que está fazendo, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, qual é o MMC de 9 e de 12 de cabeça? Qual é? 36, isso mesmo. É aquele caso, ó.
Você pega o maior não é múltiplo de 9. Eu vou dobrar, 24, que é o maior. 24 é múltiplo de 9? Não. Se não for, eu triplico. Quanto é 12 vezes 3? 36. E assim eu vou fazendo, é assim que faz de cabeça para o resto da turma que não viu. Então, 12 vezes 3 dá 36. Então, 36 é múltiplo de 9, ele vai ser o MMC. Pronto, então o MMC é 36. Mas, para quem tem dúvidas, ó, vai lá, ó. Vamos fazer por 2, ó. Repete o 9, aqui dá 6. Por 2. Repete o 9, aqui dá 3. Por 3, aí vai ficar o quê? 3 e 1. Por 3, 1 e 1. Aí, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Tá vendo? Vamos lá. Qual é o processo mesmo? Eu vou dividir pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. Então, 36 dividido por 9 dá quanto? 4. 4 vezes 4 dá 16. Vamos ver o outro. 36 agora dividido por 12. Dá quanto? 3 vezes 2, 6. Quem é maior, agora que os denominadores são iguais? Isso, 16 36avos, que é uma fração equivalente a quem? 4 nonos. Portanto, 4 nonos é maior do que 2 dozeavos. Entendido como é que eu encontro? Alguma dúvida? Precisa de mais algum exemplo? Se eu quiser colocar em ordem crescente ou decrescente, MMC de cabeça, com o tempo você vai aprendendo, ok? Eu vou colocar um outro. Eu vou colocar mais um. Vamos lá. Nesse próximo exemplo, eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou calcular o MMC de cabeça, eu vou perguntar para quem já sabe e vou mostrar como é que consegue, certo? Então, temos aqui o seguinte. Eu tenho as seguintes frações. Quem é o MMC? Quem consegue fazer mentalmente aí? Sara, eu estou perguntando. MMC não é 5. O MMC não pode ser menor do que os números que estão aí. Ou ele é igual ao maior, ou ele é maior. Nunca pode ser menor. Raíssa, e aí, quem é o MMC de cabeça aí? Bom, quem é o maior número? 25 ou é 15? Pronto. 25 é múltiplo de 15? Não. Quem é o número que eu vou multiplicar por 15 que dá 25, gente? Nenhum. Então, ele não é múltiplo. Vamos pegar o 25, é sempre pegando o maior. Qual é o dobro de 25? 50. 50 é múltiplo de 15? Tem algum número que eu multiplique por 15 que dê 50? Não. Se não é, então 50 não é o MMC. Vamos triplicar o número 25. Qual é o triplo de 25? 75. 75. 75 é múltiplo de 15? Qual é o número que eu vou multiplicar por 15 que dá 75? 5. Então, acabamos de calcular o MMC mentalmente. O MMC é... Eu ouvi 5. Eu falei ainda, ninguém me respondeu nada. O MMC
é 75. Vamos lá. Já passou a vez, agora já era. Para quem não consegue fazer mentalmente, está aqui, ó. Por 3, porque aqui não tem... Vou sim. Vamos lá. Pedro, a gente discute depois, Pedro. Vamos lá. 25, eu vou repetir, e aqui dá 5. Não tem mais divisível por 3, eu vou dividir por 5. Aqui vai dar 5, e aqui vai dar 1. Por 5, não é isso? Vai dar 1 e 1. Ó, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 5 dá 75. Tá aí, ó. Então, vamos lá, pelo processo. Primeiro, eu faço o quê? Divido, e depois... 75 dividido por 25 deu quanto? Qual é o número que vezes 25 dá 75? A gente fez agora essa conta. 3. E 3 vezes 15 dá quanto? Não. 45. Bora lá. 75 dividido por 15. 5. 5 vezes 12 dá quanto? 5 vezes 12 dá 1. Oxê, 5 vezes 12? Faz aí a continha no caderno. Dá 60. 45 75 avos é o quê em relação a 60 75 avos? Pronto. Se ele é menor, quer dizer que a fração aqui de cima, 15 25 avos, é o quê? Menor, maior? Menor. Pronto? Não vá nessa ideia. Já falei para vocês, ó. Ah, mas professor, aqui 15 25 avos são maiores do que 12 15 avos. Mas não vá nessa ideia não, porque pode ser uma armadilha para você, viu, Levi? Vamos fazer direitinho para poder entender. Tirei a dúvida, porque senão vamos fazer atividade para poder tirar essa dúvida, porque só exercitando a gente vai tirar a dúvida. Então, vamos, isso. Pronto. Vamos ver aqui na reta numérica. Espera aí. Vamos sair daqui. Bom, e para conseguir a representação na reta numérica, para conseguir a representação de uma fração na reta numérica, eu vou precisar que vocês voltem o livro aí na página... Aqui, na página 10. Pronto. Vocês vão precisar entender quais são os tipos de frações que temos. O que é uma fração própria, o que é uma fração imprópria, o que é uma fração aparente. Ok? Uma fração própria é aquela fração mais comum, que todo mundo conhece, que vocês veem o tempo inteiro. É uma fração cujo numerador é menor do que o denominador. Então, quando você está olhando, ó, as frações próprias têm o numerador menor do que o denominador. Está vendo? 3 quintos e 17 23 avos são frações próprias. Mas uma coisa também importante é que toda fração própria, preste atenção aqui agora nesse detalhe que é importantíssimo, ela representa um valor menor do que um inteiro.
Então, o que é que significa? É que essas frações estão sempre entre 0 e 1. Como assim, professor, entre 0 e 1? É porque toda vez que você for dividir o numerador pelo denominador, por exemplo, 3 dividido por 5, ó, não dá para dividir, não é isso? Você já vai começar assim, ó, não é possível a divisão, 3 é menor, então vou botar 0, 0, vírgula. Dá 6 vezes 5, 30, para 30 nada, tá vendo? 0,6 é o quê? Menor do que 1. Concorda comigo? Vamos ver o 17,23 avos, ó. 17,20... Isso, 17... Isso, vai ser menor do que 1. A mesma coisa vai acontecer, ó, 17,23 avos. 17 dividido por 23, 17 também é menor, dá 0, vírgula. Ó, eu não preciso nem continuar, você já vai ver que dá 0, alguma coisa, já é um número menor do que 1 inteiro. Então, eu quero que vocês entendam isso. Toda fração, okay, própria é aquela fração cujo numerador é menor do que o denominador e ela representa um número menor do que 1. Porque quando você for chegar lá na reta numérica, você já vai saber onde vai se localizar a fração própria, entre 0 e 1. Vamos ver sobre a fração imprópria. A fração imprópria, ok? Ou simplesmente imprópria, são frações cujo numerador é maior do que o denominador. Ela representa mais do que um inteiro, ok? Mais do que 1. Depois, vou voltar agora não. Perguntei. Bora lá. Volta aqui um pouquinho agora na fração imprópria. Na fração imprópria, ela representa mais do que um inteiro. O que é que significa? Eu tenho 13 quintos. Está vendo que o numerador 13 é maior do que o denominador 5? Desliga o microfone, Davi. 7 maior do que 3. Então, se o numerador é maior do que o denominador, eu tenho uma fração imprópria. E outra, professor, o senhor disse que é maior do que um inteiro. Vamos comprovar aqui, ó. Significa que quando eu for dividir 13 por 5, o que é que vai acontecer? Você já vai poder dividir. Então, o numerador, ó, tá vendo aqui? Dá para dividir. Vai dar quanto? Vai dar 2. 2 vezes 5, 10, para 13, 3. Ó, 0 e põe vírgula. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Tá vendo aqui? 2,6 não é maior do que 1? A mesma coisa vai acontecer quando você dividir 7 por 3, ó. 7 dividido por 3 é o quê? Dá 2. 2 vezes 3, 6, para 7, 1, ó. 0 e vírgula. Aí vai dar 3. 3 vezes 3, 9, para 10, 1. Aqui vai dar uma dízima. Mas 2,333 é maior do que 1 inteiro. O que acontecia é diferente na fração própria. Quando você divide o numerador pelo denominador, você vai começar por quem? Por 0, porque não é possível efetuar o dividendo pelo divisor. Ok? É isso que acontece, Agatha. Então, vai dar um número entre 0 e 1. Já as frações aparentes, ok? Ou simplesmente aparente, é porque a gente diz assim, ó, ela aparentemente é uma fração. Mas o que é que acontece com a fração aparente? Que são frações impróprias. É porque o numerador é múltiplo do denominador. Então, por exemplo, eu tenho 20 quintos. Você vai observar que toda fração aparente significa que vai ser uma divisão exata do numerador pelo denominador. Ela também representa números iguais ou maiores do que um inteiro. Então, 20 dividido por 5 dá o quê? 4. Ó, 36 sextos. Ela é uma fração imprópria, não é isso? Porque o numerador é o quê? Maior do que o denominador. Mas ela também é aparente. Por que ela é aparente? Porque 36 dividido por 6 dá o quê? 6. Então, vai dar uma divisão sempre exata. Toda fração aparente, ok? Vai dar sempre uma divisão exata. Lembre-se que não é possível dividir por 0. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 32
16 avos. Ela é uma fração aparente? Sim. 32 dá para dividir por 16, que dá quanto? 2 inteiros. Certo? Vamos lá. Vamos voltar lá para a nossa página do exercício de comparação. Vamos voltar lá para a página 23. Bom, e aí como é que eu vou conseguir indicar essas frações na reta numérica? Eu vou sair daqui e vou colocar aqui uma fração para localizar na reta numérica. Fica mais prático para vocês, quando é algo diferente do livro, para poder explicar. Então, temos aqui o seguinte. Eu quero localizar na reta numérica os números 2/5. Essa fração aí, 2/5, é própria ou imprópria? Própria. Quero localizar o outro número, 4/3. Ela é própria ou imprópria? Imprópria. Muito bem, porque o numerador é maior do que o denominador. E quero localizar o número 8/4. É própria ou imprópria? Imprópria. E essa imprópria é aparente? Isso. Muito bem. Vamos lá. Eu quero localizar na reta numérica. Minha reta numérica, eu tenho 0, que é o primeiro número. Vamos colocar aqui. Lembre-se que a reta ela é infinita. Quando você constrói uma reta numérica, a separação entre os pontos ela tem que ser o quê? Igual. Lembre que aqui é a mesma coisa que você está trabalhando frações. Você tem os números naturais aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7 e vai. Lembre que ela é infinita. Vamos então no seguinte. 2/5. 2/5 é uma fração, o quê? Própria. 2/5 está entre 0 e 1. Concorda? Porque toda fração própria ela é menor do que 1 inteiro. Isso eu deixei bem claro para vocês. Não pode esquecer. Ah, professor, então quer dizer que 2/5 ela está aqui, ó, exatamente entre 0 e 1. Como é que eu vou fazer então para encontrar essa fração? Lembre-se que uma fração ele está dizendo assim, ó, o denominador indica em quantas partes a fração tem que ser dividida. Ela tem que ser dividida em quantas partes? 5. E eu vou marcar qual delas? A segunda. É só você pensar assim, ó. Isso daqui tem que ser dividido em 5 partes iguais. Tá vendo? Tentei, mas peraí. Já sei como fazer. Não tenho que dividir em 4 partes iguais e pintar 2? Não é assim que eu faço uma fração? Isso aqui não representa 2/5? Concorda comigo? Então, quer dizer que aqui é o 0 e aqui é o 1. Quantos tracinhos eu tenho entre? Olha lá, aqui é o tracinho do 1 e aqui é o tracinho do 0. Quantos tracinhos eu tenho entre o 0 e o 1? Gente, olha direito. 4. Significa que eu vou dividir aqui em 4 partes iguais, ou, desculpe, 4 partes iguais, 5 partes iguais. Eu vou fazer 4 tracinhos. Então, 1, 2, 3, 4. Conte aí entre os tracinhos quantos espaços eu tenho.
Tá vendo? Quando eu faço 4 tracinhos, é porque eu dividi em 5 partes iguais. Se eu fizer 3 tracinhos, é porque eu dividi em 4 partes iguais. Lembra? Ó, eu marquei 2. Então, quer dizer que 2/5 é o segundo tracinho. Aqui corresponde a 2/5. Ok? É como se eu, ó, fosse riscando até chegar no tracinho que representa o 2. Ok? Se fosse 3/5, eu marcaria aqui. Se fosse 4/5, marcaria aqui. E 5/5, esse número 1, ele é o 5/5. O que é 5/5? Não é uma fração aparente? Por que ele é aparente? Porque eu vou obter uma divisão exata. Vai dar 1 inteiro. Ó, 5 dividido por 5 vai dar 1, tá vendo? Pronto. Vamos lá. Agora a gente tem que marcar os outros. 4/3. Poxa, 4/3. 4/3 é uma fração que imprópria. Quer dizer que eu vou ter que dividir para poder saber entre quais números ele está. 4 dividido por 3 dá 1. Se eu comecei por... Ó, se eu já coloquei 1 aqui, quer dizer que ele está onde? Entre 1 e 2. Está aqui. Vou fazer assim, ó. 1 vezes 3, 3 para 4 dá 1. Agora eu vou ensinar para vocês, ó. Esse 4/3 eu vou transformar em um número misto. Como é que vai ficar? 4/3. Essa parte daqui, ó, do denominador, corresponde a 1 inteiro. Quer dizer que ele está aqui, ó, entre 1 e 2. E aí eu venho assim, ó, 4 inteiros e 1/3. Eu vou pegar esse aqui, vai ser o novo numerador, e o denominador ele não vai mudar nunca, vai continuar sendo 3. O que quer dizer isso? Entre 1 e 2, eu vou dividir em 3 partes e marcar a primeira. Dividindo em 3 partes, quantos tracinhos eu devo fazer? Deixa eu mudar aqui de cor. 3 tracinhos? Mas se eu colocar 3 tracinhos, olha o que é que vai acontecer. Presta atenção, ó. 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 Se eu colocar 3 tracinhos, eu dividi em quantas partes o número 1 e 2? Então, eu vou ter que colocar quantos tracinhos para poder dividir em 3 partes? 4 tracinhos. Vou botar 4 tracinhos e vocês vão ver. 1, 2, 3, 4. Dividir em quantas partes agora? Então, eu não dividi em 3, eu quero dividir em 3. Para dividir em 3... Isso! Entenda que é sempre um menor. Eu vou colocar aí. Olha aí, dividir em 3 partes iguais. Eu coloco 2 tracinhos. Se eu quisesse dividir em 5 partes iguais, como eu fiz aqui, quantos tracinhos eu fiz? Se eu quiser dividir em 10 partes iguais, quantos tracinhos eu vou colocar? É sempre menos 1, entendeu? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Então, significa que é 1 inteiro e 1/3. É assim que eu leio um número misto. Eu vou dar outro exemplo, não se preocupe não. 1 inteiro e 1/3, 1 inteiro significa que está entre 1 e 2. 1/3 significa que eu vou pegar, dividir em 3 partes e marcar qual delas? A primeira parte. Aqui corresponde a que fração? 4/3. Não se preocupe, eu falei que vou dar outro exemplo. Vamos lá. Vou dar mais exemplos. Ok? Vamos ver aqui a outra parte. 4/3. A gente fez, vamos para 8/4. 8/4 é uma fração o quê? Aparente. 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. Então, 8/4 é igual a 2 inteiros, que 8 dividido por 4 dá 2. Onde é que ele está 8/4? Está aqui, ó.
Entendeu? O resultado dele é número inteiro. Vamos colocar a última vez, ok? Vamos colocar mais novos exemplos a última vez. Então presta bastante atenção. Vou colocar de novo mais 3 números para a gente localizar na reta numérica. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Os números serão esses aqui agora, olha só. Vamos lá. Vamos começar pelos 20 quartos. 20 quartos é o que, gente? Uma fração que? Aparente. Então, 20 quartos, se ela é uma fração aparente, quer dizer que o numerador é múltiplo do denominador. Dá quanto? 5. Então, já localizei. Pronto. Já encontrei 20 quartos. Vamos 8 sextos. 8 sextos é o quê? Uma fração imprópria. E aí, a fração imprópria, a gente tem que fazer isso aqui, que eu vou mais uma vez explicar para vocês. 8 e vou dividir por 6. 8 dividido por 6 dá quanto? A gente não vai transformar ele em decimal, ok? Dá 1. Não é isso? Isso. 1 vezes 6, 6 para 8, 2. Como é que... Quem lembra aqui o que o professor falou? 8. Não. Eu falei não é para transformar em decimal. Quero transformar em número misto. Isso daqui, ó, é a parte inteira. Ah, mas professor, sempre vai dar 1? Não. Okay? Foi coincidência de ter dado 1 de novo. A parte inteira é 1, então eu tenho 1 inteiro. E qual é a minha fração? Eu falei que o denominador não muda, não é isso? O denominador continua sendo 6. Quem é o numerador? Então eu tenho 1 inteiro e 2 sextos. 1 inteiro e 2 sextos, quando a gente fala 1 inteiro, significa que ele está entre 1 e 2. Mas uma coisa, quem foi que falou que pode simplificar? Pronto, Raíssa. Muito bem, dá para simplificar. Então, vamos pegar esse 1 inteiro e 2 sextos e vamos simplificar. Vai ficar 1 inteiro e o quê? 1 terço. Muito bem. Pronto. Quando eu falo 1 inteiro, significa que está entre 1 e 2. Se eu começar a minha fração dizendo assim, olha, dá 2 inteiros e 3 quartos, ele vai estar entre 2 e 3. Se eu falar assim, ó, dá 4 inteiros e 3 sétimos, ele vai estar entre 4 e 5. O primeiro número que você fala a parte inteira, ele vai determinar. 1 inteiro está entre 1 e 2. Se ele está aqui entre 1 e 2, o denominador vai dizer em quantas partes você vai dividir. Vai dividir em quantas partes? Ó, aqui. Em 3 partes. Eu vou marcar quantos tracinhos? Pronto. Então, entre 1 e 2, eu vou colocar 2 tracinhos, que eu vou dividir em 3 partes. E o numerador vai me dizer qual tracinho eu devo marcar. Qual deles? O primeiro ou o segundo? Então, encontrei aqui a fração, a localização dele.
Que fração foi essa aqui que eu coloquei aqui, que eu marquei aqui? Não. Não, olha aqui, 8/6. Eu precisei transformar essa fração nisso daqui para eu poder entender onde ele se localiza. Falta a outra. Ela é uma fração imprópria. Por isso que é maior do que 1 inteiro, ó. Fração imprópria é maior do que 1. E a última, 5/8, é o quê? Uma fração própria. Onde é que ele está, essa fração? Pronto, então ele está aqui, ó, entre 0 e 1. O denominador da fração própria vai dizer em quantas partes eu vou dividir. Em quantas partes eu vou dividir? 8. Mas quantos tracinhos eu vou marcar aqui? 7. Então, vamos marcar 7 tracinhos. 1, 2, sempre dividindo em partes iguais, ok? 4, 5, 6, 7. Qual tracinhos eu devo marcar com a seta? O quinto. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é qual fração? 5/8. Pronto. Deixa eu botar ele maior. Tá aí. Faz aí a divisão, Agatha. 5/2. Pronto. Deu quanto na divisão? Eu já falei que não é para transformar em decimal. Mas 2,5 vai lhe ajudar muito. Mas não era para transformar em decimal. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Eu falei, ó, para aqui. 5/2. Esse 2 aqui é o quê? A parte inteira. Quanto é essa parte inteira? 2 inteiros. E qual é a fração que vai estar aqui? 1 e 1/2. Ó, quando você dividiu 5 por 2 e levou até a parte decimal, não deu 2,5? Eu não leio essa fração aqui como meio, 2,5. Então, se eu tenho a parte inteira 2 inteiros e meio, 2 inteiros e meio ele está entre quais números? Entre 2. 2,5 está entre 1 e 2? 2 e 3. O que significa meio? Metade. Se ele está entre 2 e 3, qual é o tracinho aí que corresponde à metade? Não é esse aqui? Então, aqui corresponde a 5/2. Encontramos. Esse 1 daqui, ó, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 para chegar em 5, falta quanto? 1. Fiz direto. A gente está fazendo direto o tempo inteiro. Vamos para a letra B. Se você não quiser colocar a fração, você pode colocar a letra, ok? Aqui é a letra A. Porque aí fica organizado e você sabe onde colocar. Letra B, 4/5. Vocês me disseram que é uma fração que é própria. Que é o numerador é menor do que o denominador. Ela está entre 0 e 1. 0 e 1, não é isso? Você tem aqui o quê? Eu vou dividir em 5 partes, não é isso? Mas aqui, professor, não está dividido em 5. Aqui está dividido em quantos? Vocês contaram? Em 10. Aí você pode fazer o seguinte, olha só. Esses 4/5, existe algum número que eu multiplique por 5 que eu consiga dividir em 10?
Então, eu vou encontrar uma fração equivalente. Aí aqui eu vou conseguir, ó, 8 décimos. Significa que eu vou marcar qual desses tracinhos aqui? O oitavo. Aí eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu venho aqui, ó. Esse oitavo tracinho daqui corresponde à fração 4 quintos. Olha aí. Ou eu posso colocar simplesmente a letra B. Mais um só, ok? Para finalizar a aula. Vocês têm que sair dessa aula de hoje fazendo isso. Faz aí a fração da letra E. Um minutinho só. É uma fração imprópria. Faz aí de novo a divisão. 7 dividido por 5. Não, 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 não. Na própria também você pode multiplicar por 2. Depende. Eu multipliquei por 2 para encontrar uma fração equivalente. Porque aqui está dividido em 10 partes, não estava dividido em 5. E sobra 2. Muito bem. Qual é a forma, então, mista de 7 quintos? Isso, e 2 quintos. E aí você vai dizer assim, ah, professor, se aqui deu um inteiro, é porque está entre 1 e 2. No outro deu 2 inteiros, não foi isso? Então estava entre 2 e 3. Se deu um inteiro aqui, ele está aqui. Ah, mas professor, não está dividido em 10 partes. Não está dividido em 5. Como é que eu vou marcar aqui? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a letra B. Eu vou encontrar uma fração. Isso. Hã? Pronto. Então, 1 inteiro e 4 décimos. Qual é o tracinho que eu vou marcar? Então, ele vai estar aqui, ó. Qual foi a letra? Letra C, não foi isso? Letra E? Foi letra E. Pronto.